E aí pessoal, beleza? Engenheiro Silvio Rodrigo. Hoje eu vou trazer algumas dúvidas relacionadas a furos em vigas de concreto armado. Isso serve para qualquer tipo de furo, principalmente relacionado a tubulações, seja de água, seja de esgoto, pluvial, ou até mesmo para estruturas de cabeamento ou estruturas de incêndio, né, tubulações de incêndio. A regra é a mesma, isso vai impactar em qual ponto eu posso fazer um furo na minha viga ou não. E de acordo com isso, você vai saber mais ou menos onde você tem que traçar as suas redes de água, esgoto pluvial. Uma vez que o que condiciona os furos não é a tubulação, não é onde que passa o caminhamento das tubulações, e sim o local que eu posso fazer ou não furos nessa viga. Então, dito isso, que é um elemento muito importante, vamos à dúvida propriamente dita. Deixe seu like aí, que essa dúvida pode ser de outras pessoas também, e com isso pode estar compartilhando e chegando a mais pessoas essa dúvida, esclarecendo e trazendo mais informações a todos, beleza? Vamos à dúvida então. Furos em vigas de concreto, onde eu posso colocar? Para isso a gente tem que adotar a norma, tá? Que a norma vai estabelecer as zonas que você pode fazer furo ou não. Por conceito de resistência dos materiais, né, as zonas que tem menos impacto entre você tirar um espaço de concreto é onde ele não é solicitado, que é o quê? Próximo à linha neutra ou na zona de tração, né? Que a gente sabe que metade da viga, se a gente desenha aqui, por exemplo, a viga está aqui, correto? Viga completa. A linha neutra passa aqui, mais ou menos, tá? Opa, mais ou menos aqui, onde eu passei essa linha tracejada. Então, teoricamente, essa linha neutra não existe nem compressão nem tração. Não existe nenhum tipo de esforço. E como a gente sabe, o concreto está trabalhando aqui em cima, ele trabalha na compressão, tá? Então, você não pode fazer um furo aqui em cima, porque é onde o concreto está mais trabalhando, onde ele está mais solicitado. E se você tira faz um furo aqui, você com certeza está diminuindo a capacidade de suporte. Agora, se você faz um furo próximo à linha neutra, ou seja, onde o concreto não está trabalhando mais, ou na zona de tração, que é essa zona aqui de baixo, você vai estar impactando menos, né, todo o elemento estrutural com fazendo um furo, tá? E isso daqui é um conceito básico de ciências materiais, beleza? Mas é importante a gente levar em consideração a norma. E o que a norma diz sobre o assunto? Primeiro, em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 centímetros e duas vezes o comprimento previsto. Ou seja, se o comprimento é de 3, tem que fazer no mínimo 6 centímetros a face, tá? E também deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. Né? Não adianta você fazer um furo e que não vai conseguir concretar, não vai ter espaço para passar a armadura entre os estribos e tal. O ideal é você fazer um furo na concretagem já. Tá? Já deixar o furo preparado ali, porque você vai fazer um estribo antes, um estribo depois, vai fazer ali o reforço. Tá? Muitas pessoas deixam para furar depois, o que por termos de boa prática, é o incorreto, tá bom? Agora, as outras regras. Os furos em zona devem ser respeitadas simultaneamente, ou seja, mais essa regra que eu acabei de dizer para vocês. Para dispensa de verificação, ou seja, você pode fazer um furo em outra zona que não seja essa, desde que você considere seus cálculos, tá bom? Mas para você não considerar os cálculos, você pode só respeitar essas seguintes leis aqui, digamos assim. Os furos em zona de tração, ou seja, na parte da linha neutra para baixo, a uma distância da face do apoio de no mínimo 2H, e o H é a altura da viga. Ou seja, se a viga tem 5 metros e tem 40 de altura, esse furo tem que estar duas vezes H, ou seja, no mínimo 80 centímetros da face do apoio. Por que isso? Porque lembra que a viga, e aqui eu desenho para vocês, a gente tem uma viga, então vamos supor que aqui é um apoio. Deixa eu apagar isso que ficou muito feio, né, pessoal? Tá, aqui é um apoio, aqui é outro apoio. Tá? Lembra que o momento de uma viga vai ficar mais ou menos assim. Ó. Aqui ele tem o momento positivo máximo, e quando ele chega perto do apoio, ele vai fazer isso. Tá? Então no final, aqui você vai ter um momento negativo. E se você coloca um furo muito próximo aqui, vai ser onde o concreto vai estar trabalhando também na parte inversa, ou seja, vai estar com um momento negativo, ou seja, vai estar trabalhando na parte de baixo mais compressão. Então, se você não pode fazer um furo aqui próximo ao apoio, e por isso a norma fala, não, você tem que fazer uma distância do apoio no mínimo 2H.
e se a altura da sua viga é 40, tem que fazer 80 centímetros à esquerda do seu apoio. E a direita é a mesma coisa, né? Simétrico. Ou sua viga tem 30, no mínimo 60 centímetros distanciado do seu apoio. Tá, próximo. A dimensão do furo tem que ser no máximo de 12 centímetros e H/3, tá bom? Então, por exemplo, você pode fazer um furo de 12, tem que respeitar os dois. Tem que ser menor ou igual a 12 e menor H/3. Por exemplo, se sua viga tem 40 de altura, você pode fazer um furo de 12, porque deu 13. Mas se sua viga tem 30 de altura, você pode fazer só um furo de 10. Então é o menor dos dois, ou 12 ou H/3. Se é uma viga de 30, por exemplo, aí tem que fazer um furo com máximo 10 centímetros de diâmetro ou de altura, né? Se for um furo quadrado, tá bom? A distância entre faces de furo no mesmo tramo de no mínimo 2H. Então você não pode fazer 2 furos seguidos, né? Isso não faz sentido, senão o furo fica maior que 12. Então se você colocou um furo aqui, respeitou os 2H, colocou um furo de 12, você não pode colocar outro colado, você tem que respeitar mais a distância, que a distância é 2H de novo. Então depois de 80 centímetros, você pode colocar outro furo, tá? E lembrando, tem que respeitar os 2H daqui também. No nosso caso, H é 80, que a gente está considerando uma viga de 40 centímetros de altura. Beleza? Próximo. Cobrimento suficiente e não seccionamento de armaduras. Ou seja, você não pode cortar uma armadura, né? Você vai fazer um furo. Por isso que é o problema de fazer uma armadura, um furo depois, né? Onde você sabe que está passando armadura? Um estribo? Não sabe. Então você pode furar e vai seccionar essa armadura. E outra, tem que deixar o cobrimento suficiente, por exemplo. Isso é outro problema de você fazer o furo depois, tá? Então aqui está a nossa viga. Vamos supor que deixaram para fazer o furo depois. Então aqui está passando uma barra superior, a barra inferior, e aqui está os estribos. Beleza. A pessoa foi lá, respeitou as distâncias da norma, os 2H, fez o furo com o máximo de H/3 ou 12 centímetros, mas fez o furo aqui, ó. Não seccionou a armadura, beleza, mas não respeitou o outro item normal. Tem que ser o cobrimento suficiente. Então a pessoa fez um furo aqui quase chegando no outro estribo. Não chegou a cortar o estribo, mas deixou um cobrimento suficiente. Se o cobrimento esperado era 3 centímetros e ele deixou só 1,5, também não pode, tá bom? Tem o cobrimento mínimo, ou seja, se a gente considera um cobrimento 3 centímetros para todas as armaduras e a pessoa faz um furo e reduz o cobrimento, ou seja, tá errado isso também. Então, resumindo, 2H dos apoios, dimensão máxima 12 ou H/3, distância entre faces de furo 2H, né, e H sempre a altura da sua viga, beleza? E cobrimento suficiente, quando você corta, faz o seu furo, tem que deixar o cobrimento suficiente para os seus estribos e para suas armaduras, tanto na parte comprimida, que não vai ter o furo, né, por assim dizer, quanto na parte tracionada, né, para não ter o perigo de você deixar esse furo muito perto da armadura que está sendo tracionada na parte de baixo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe aí para os seus colegas de profissão. Valeu!